vai mudando os rostinhos. Quero externar a Deus pela vida do pastor Marcos, esse homem de Deus, né? Um amigo, conselheiro. E faz alguns anos, né, que a gente se conhece, né, meu pastor? E que Deus em Cristo abençoe a vida do senhor, sua família, seus filhos, poderosamente. Que o Senhor a cada dia confirme os seus passos, te prospere, e que a cada dia todas as sortes de bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Amém? É um privilégio estar aqui com os jovens, tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Vocês têm um trabalho aí de vocês, né? Eu tinha até a pregadora aí, né, ô Bruna? Agora que o Senhor te recompense, viu, filha? Recomeçar, né, o trabalho de vocês. E eu quero compartilhar um texto, esse versículo com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês aqui, jovens, amém? Jovens, os adolescentes aí que estão aqui. Nossa irmã Tatiane, Deus te abençoe, Tatiane. Vamos ler o texto? Amém? Mateus capítulo 9, verso 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? O Senhor colocou esse versículo no meu coração, e o que é interessante nós notarmos, alguns detalhes aqui sobre esse chamado, né? O chamado do apóstolo Mateus. E algumas perguntas surgem, né, nesse chamado. E uma das perguntas que começa a surgir nesse versículo que nós acabamos de ler: qual é o currículo que precisa ter para ser chamado por Jesus? Qual é o currículo que precisa ter para ser um apóstolo de Jesus? Não é? A gente está vendo aqui Jesus chamando um homem, e esse homem chamado Mateus. E qual é o currículo que o Senhor exige para ser um apóstolo dele? O que eu preciso ter para ele me chamar? Quais são as qualidades que ele procura para ele escolher um homem? Qual é o currículo que Jesus analisa e fala: não, esse serve para ser meu apóstolo? Vamos tentar entender aqui algumas coisas aqui de Mateus. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é que Mateus é um publicano. O que é publicano? Ele exercia uma função, um trabalho para Roma. Roma era o povo que oprimia o povo de Israel. Israel estava cativo, né, pelo Império Romano. Pagava seus tributos e caminhava segundo as ordens e as leis ali do Império Romano. Para ser publicano tinha que trabalhar para o Império Romano. Tem alguns detalhes que é preciso a gente entender. Para ser publicano, como Mateus decidiu ser, ele teve que sair de casa, porque todo judeu não aceitava nenhum parente seu, filho, sobrinho, neto, ser um publicano. Então Mateus teve que sair de casa. Segundo, ele perdeu o contato da sua família. Perdeu o contato da sua família. Porque para um homem, para um judeu ser publicano era uma vergonha para uma família judia que vivia de acordo com os propósitos de Deus. Ele perdeu o contato da sua família. Segundo, ele tinha que ser materialista, gostar de dinheiro. Porque ser publicano rendia, né? Ser publicano era bom. Porque além dos impostos que eles colocavam, eles cobravam um pouco a mais. E esse pouco a mais ia para o bolso deles. E eles colocavam em tudo. Se você perceber que ele está na coletoria, então era como se fosse um pedágio ali.
E eles cobravam impostos das ruas principais ali. Essa cidade é Cafarnaum. É uma cidade portuária, onde entra muita mercadoria e sai muita mercadoria. E Jesus morava em Cafarnaum, aonde Mateus morava e trabalhava. Então, Mateus, ele decide ser publicano. E qual era a dificuldade que tinha? A dificuldade que tinha é que todos os judeus não gostavam dos publicanos, porque eles cobravam impostos a mais. Uma família saía de viagem, pegava a sua carroça lá, com seu jumentinho, ia fazer uma compra, eles colocavam impostos em todas as mercadorias que a família estivesse carregando. E também cobrava impostos de acordo com o eixo. Se a carroça era um eixo só, ele cobrava um eixo. Se ela era de 2 eixos, ele cobrava 2 eixos. Se ela era de 3 eixos, ele cobrava 3 eixos. Você vai entender que Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos. Ou seja, ele era o gerente. Ele passava nas coletorias e averiguava como é que estava a situação. Zaqueu, ele não dava direto com o público. Quem dava direto com o público na coletoria ali cobrando era Mateus. Zaqueu era o maioral. Então ele tinha contato somente com os publicanos ali, que eram os que cobravam ali. Mas ele não dava direto contato, ele não tinha um contato direto com o público. Ser publicano também era considerado imundo para os judeus. A tal ponto, entenda isso, que um publicano era proibido de entrar no templo e sacrificar. Viu? Ele não entrava no templo, porque ele era impuro, pecador. E ele não oferecia sacrifício, ele não dava o seu dízimo, porque o templo, os sacerdotes não aceitavam o dízimo e nem oferta de publicano. Outra coisa, eles, a tal ponto que eles eram tão considerados impuros, que os judeus não andavam junto com o publicano. E quando Mateus cobrava os impostos, os publicanos ali cobravam os impostos, quantos que deu aqui o imposto aqui? Deu R$70. E o pai de família ali, o cidadão judeu, pagasse o imposto e desse 100, ele tinha que voltar com quantos de troco? Quantos? 30. Eles não pegavam troco também na mão de publicano, porque o dinheiro era amaldiçoado. Então eles não aceitavam troco da mão de publicano, porque ele era impuro e eles não pegavam dinheiro de impuro. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que Mateus está trabalhando. Mateus está cumprindo o seu trabalho. E eu vou te falar uma coisa, não sei se você sabe, esse encontro aqui não é o primeiro encontro de Jesus com ele. Porque Jesus morava na cidade que ele morava, Jesus encontrava com ele, Jesus já havia pagado imposto para ele, porque Jesus chamou Pedro, João e Tiago, e eles eram pescadores. E todos os pescadores tinham que pagar imposto. E Pedro, Tiago e João provavelmente pagou imposto na mão de Mateus. E aí o que está acontecendo aqui? Jesus chega, faz um milagre, pega o barco e pisa em Cafarnaum. Quando ele pisa em Cafarnaum, a multidão vai até Jesus. Jesus recebe a multidão e começa a caminhar e ir em direção à sua casa. É mais um dia. Mateus olha aí Jesus de novo. Olha aquela multidão, olhou. O que é aquela multidão? Jesus acabou de chegar de novo na cidade. E está lá trabalhando, Mateus. Mateus está trabalhando, está cobrando imposto. Jesus está passando. E Mateus está trabalhando. Acordou de manhã, Kleber. Deixa eu ir trabalhar, ganhar meu dinheiro, né? Está lá trabalhando. Mais um dia normal. Só que Jesus, ele chega em Cafarnaum de volta e está indo em direção à sua casa. E no caminho, ele passa e vê Mateus. Só que esse dia não é mais um dia comum. Esse dia é o dia que o Senhor decide mudar a história dele. O que é mais extraordinário é que várias vezes Jesus já tinha passado diante de Mateus. Mateus conhecia Jesus, sabia quem era Jesus.
Só que esse dia Jesus olha para ele. O texto vai falar: e Jesus, saindo, viu um homem chamado Mateus. E quando ele passa, o texto vai dizer que ele olha e fala para Mateus: Mateus, e Mateus trabalhando, cobrando imposto. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e fala: Mateus, segue-me. E continua. Jesus não parou para receber Mateus. Mateus está andando, eu quero que você imagina comigo, Jesus está andando, olha e fala: Mateus, segue-me. E a multidão em volta de Jesus. Aleluia. O que vai acontecer? Mateus vai se levantar na hora, vai largar tudo e vai seguir Jesus. O que eu aprendo com isso? Qual é o currículo que eu preciso ter para ser chamado por Jesus? Nenhum. Você não precisa ter currículo nenhum. Porque quando ele chama um homem, ele chama para mudar a história dele. Olha aqui para mim. Eu tenho certeza que quando Pedro, João, caminhando com Jesus, quando olhou e viu Jesus chamando Mateus, eu acredito que Pedro olhou e falou: agora Jesus pegou pesado. Um publicano, porque o único publicano deles era Mateus. Os outros eram pescador, os outros tocavam a sua vida normal. Mas um publicano, Jesus chamar um publicano não tem cabimento. Publicano não entra no templo. Publicano não pode dar dízimo. Publicano é impuro, a tal ponto que você vai olhar que todas as classificações vai falar publicanos e pecadores. É a mesma classificação. Só que Jesus está chamando um publicano. E Jesus decide mudar a história de Mateus em um dia comum. Deixa eu falar uma coisa para você. É nos dias comuns que Deus muda a nossa história, tá? Sabe aquele dia que você levanta e fala assim: é mais uma segunda. Levanta, vai trabalhar. É nesse dia que Deus decide mudar a sua história. Sabe aquela sexta-feira chuvosa, fim de ano, que você fala: vou lá, mais um culto, é todo mês, mas eu vou lá hoje. É numa sexta-feira dessa que Ele decide mudar a sua história. Olha aqui para mim, quem gosta de colocar títulos, rótulos, é um homem. A gente gosta de colocar regra, como Deus tem que trabalhar para escolher, para ser pregador, para ser cantor. Jesus não olhou nada disso. Ele olhou e falou: Mateus, vem, me segue, meu filho. Oh, glória. Mateus, mas você está indo para onde? Eu estou indo seguir Jesus. Mas e o seu emprego? Não tem problema, eu perco meu emprego. Mas suas férias? Não, eu não quero receber minhas férias. Você não vai nem assinar seu aviso, não. Mas por quê? Porque eu estou indo seguir a Jesus. Mas o que te garante? Não tem nada garantido. Mas o que Ele te ofereceu? Não me ofereceu nada. Mas o que te espera? Eu não sei o que me espera. Eu sei que alguma coisa dentro de mim diz que eu preciso seguir esse homem e caminhar com ele. Oh, Espírito Santo, essa noite eu sinto uma graça de Deus aqui para ministrar na sua vida, que essa noite é uma noite que Deus está te chamando para um chamado extraordinário para viver na presença dEle. Ah, mas eu não estou de acordo com a regra que precisa ter. Ei, Deus manda te dizer: eu estou te chamando, eu tenho uma promessa na sua vida, eu tenho um propósito na sua história, eu quero te levantar, eu tenho uma missão para te colocar. Segue-me, segue-me. Oh, aleluia. E o segue-me, ela é muito provocativa em nós. Porque quando ele chama a gente, não tem muita coisa, viu? Não tem muito mistério na chamada de Deus. Você tem que entender isso, tá? Olha aqui para mim. Não tem mistério na chamada de Deus. É simples. Jesus fez assim para ele: ó, Mateus, fica de pé. Eu tenho um propósito na sua vida, Mateus. Grande é um mistério. E a partir de hoje, eu mudo a sua história. Jesus fez isso? Sim ou não? Não. Jesus não chegou sapateando.
Levanta-te, Mateus. Não. Jesus, do jeito que ele estava passando, ele continuou. Mateus, segue-me. A gente que gosta de enfeitar a nossa chamada. A gente que gosta de colocar mistério. Se um anjo não descer, Deus não me chamou. Não, se eu não tiver uma revelação no sonho, eu não estou sentindo. Se eu não for arrebatado, não confirmou minha chamada. E Deus está mandando te dizer hoje, é numa sexta-feira. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. É numa sexta-feira, usando uma simples palavra para te dizer, segue-me. Eu tenho uma chamada na sua história. Foi assim que Deus falou com Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, Sara, eu ouvi uma voz. Ouviu uma voz? De quem? Eu acho que é o Criador, porque Abraão não conhecia o Senhor, viu? Ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. É a primeira vez que a voz fala com ele. Eu ouvi uma voz. Ouvi uma voz? E ele falou o quê? Ele falou que é para nós ir embora, para a gente sair. Tá, mas falou o quê? Falou que é para mim sair, para a gente ir. Agora imagina, a mulher dentro de casa. Tá, e nós vamos para onde? Eu não sei. E que dia? Agora. Tá, mas que rumo que nós vamos? Não sei. Mas o que essa voz falou com você? Falou que é para nós ir embora daqui. Mas e aí? Eu não sei, eu tenho que ir. Mas vai para onde? Eu não sei, Sara. Ô Abraão, o que ela te falou, a voz? Falou que é para nós ir. Tá, para onde? Não sei. Qual terra? Não sei também. Para que lugar? Não sei. Ele falou que é para nós ir. E vamos para onde? Eu não sei. Ele falou que quando a gente for, ele vai mostrar o lugar que é para nós ir. Aleluia. Deus está falando com você hoje. Aleluia. Vai. Porque a chamada é assim, não tem promessa, não tem nada garantido. É só você ir. Aleluia. Porque a porta que ele precisa abrir, ele vai abrir no caminho. Ele abre no caminho, viu? Aleluia. O milagre que precisar ser realizado, ele vai realizar um milagre. Ao momento que você precisar ser renovado, ele te renova no meio do caminho. Os momentos de angústia que você chorar, ele te consola no meio do caminho e fala, vai, caminha, porque eu estou te chamando, eu vou te mostrar a terra. Caminha, vai. Aleluia. Essa é a chamada que ele tem. Esse é o propósito que ele tem. Esse é o caminho que ele faz para a gente. Segue-me. E ele está te chamando essa noite. Ele está te chamando essa noite. Eu nem sei eu estou perdido no tempo, pastor. Eu nem sei quanto tempo eu já falei, quanto tempo eu tenho que terminar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um ano atrás, eu trabalhando, o Espírito Santo falou comigo dentro do carro. E ele falou assim, chegou o tempo de você viver somente para mim. E me veio uma convicção que aquele ano seria o último ano que eu ia continuar com a minha marmoraria. Cheguei em casa, falei, Rafa, Deus falou comigo. Falou o quê? Falou que esse ano é o último ano que nós vamos continuar com a marmoraria. Tá, mas falou o quê? Eu não sei, Rafa. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer que ele está chamando a gente. Mulher, você sabe o jeito que é, né? Ela falou, Deus falou com você? Eu falei, falou. Ela falou, ele vai falar comigo também. Eu falei, tá. E aí, um dia, eu em casa, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Virou o ano. E quando virou o ano, as coisas começaram a mudar. Mas literalmente mudar mesmo. As coisas foram tomando outro rumo, a empresa, tudo foi mudando a situação. E aí,
o pastor Levi falou assim comigo: Jason, eu estou com o desejo de abrir um trabalho lá na Bahia, Paratinga. Eu falei: pastor, vamos orar, né? Se Deus falar comigo que é para mim ir para lá, nós vamos. Aí. Eu falei: então vamos. E a gente organizou uma data para mim ir junto com ele para Paratinga para conhecer o trabalho e ali a gente começar um trabalho. Durante o tempo, até chegar a viagem, o Senhor falou comigo e falou que eu não ia para Paratinga, falou que eu ia para o Vale do Jequitinhonha. Eu fiquei quieto, falei: se for de Deus, né, vai confirmar. O pastor Levi foi para a Bahia, não me levou, falou: não precisa disso aí não, preciso resolver umas coisas lá, e tinha combinado. Voltou, fiquei quieto e não falou mais nada de Bahia comigo. E aí ele falou: eu quero te levar você para o Jequitinhonha. Eu falei: tá. Nós fomos, até esse dia o pastor Marcos estava, a primeira vez que nós fomos para o vale, e ali aconteceu um mover de Deus, e Deus foi caminhando as coisas para lá. Deus falou com a Rafa falou para mim dentro do carro: se for preciso, Deus vai mandar um anjo para falar comigo. A gente foi num culto, num evento, a pregadora olhou e falou assim: você está falando que Deus precisa mandar um anjo para você falar, para falar com você? Deus está mandando que é para você ir, porque tem um povo te esperando lá. Eu olhei para ela e falei: você pediu? E Deus falou com ela. Nós fomos, irmãos. Chegou numa cidade de 9.000 habitantes, Carbonita, sem conhecer ninguém. A família da Rafa foi junto, o pai, a mãe, os cunhados, né, para passar a primeira semana com a gente. Foi muito gostoso. Mas na hora que deu a outra semana, eles falaram: vamos embora. Eles viraram as costas, pastora. As minhas meninas chorou. A Rafa chorou. E eu chorei. Eu olhei para a cidade assim na rua de madrugada, que saiu de madrugada, eu olhei assim e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Falei: Senhor, me ajuda. Eu pensei que eu não ia, porque me deu um medo. Eu virei as costas, minhas meninas orando, chorando. A Sofia chegou em mim, minha menina mais velha, chorando no quarto, falou: papai, vem aqui. Eu fui lá, falou: vamos orar para Deus tirar essa angústia do meu coração. Eu sou difícil de chorar, irmãos, mas esse dia, e aí eu orei com ela, e ali passou aquela semana. Na outra semana eu falei: Rafa, vamos começar um ponto de pregação aqui na garagem de casa? Falou: vamos. Marquei o ponto de pregação e comecei a conhecer os vizinhos. O que você está fazendo aqui? Nós somos um casal de missionários, veio implantar uma igreja aqui na cidade. Conversa com um, conversa com o outro, fui conversando, fui pegando amizade, marquei o primeiro culto. O primeiro culto na garagem de casa deu 42 pessoas. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Preguei. No segundo culto a gente levou 52 cadeiras. Deu mais de 60 pessoas na garagem de casa. O que nós estamos vivendo lá, pastor? Nós estamos vivendo, agora dia 17, vai fazer 9 meses que nós inauguramos a igreja lá. E nesse processo de 9 meses, nós inauguramos a igreja num lugar. Deus preparou o melhor lugar da cidade para nós, numa das avenidas principais, bem maior do que aonde nós estávamos, conhecido como o antigo Forró do Moreira. Mais de 10 anos forró na cidade. E nós alugamos do seu Moreira, o dono que era do forró, o velhinho. Nós alugamos dele. E não tem ninguém da cidade agora que não sabe aonde é a igreja, porque é do lado da Câmara Municipal, numa das avenidas principais da cidade. Nós fomos pregando o Evangelho, e a gente foi ganhando almas, irmãos. E esse ano nós batizamos 13 pessoas. Nós fizemos uma conferência agora, esse mês de novembro, 14 foi batizado com o Espírito Santo. E mais da metade nenhum era batizado nas águas. Você tem noção disso? Teve um jovem que chegou em mim chorando e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: pode falar, meu filho. O Vitor tem 16 anos. Ele falou assim:
Eu estava orando a Deus e pedindo um sinal. Falei, Deus, é para mim te servir, é para mim me entregar na tua presença? Pastor, o Espírito Santo desceu no meu quarto e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu quero batizar nas águas. Ele não era batizado. Ele batizou agora, dia 1º de dezembro, nós batizamos 5 jovens e adolescentes. Teve uma jovem lá que fez um exame de 22 anos, a Sabrina, ela é a líder das nossas crianças lá. Porque a gente tem criança lá, viu, irmão? A gente tem grupo de crianças. A gente tem grupo de jovens, nós estamos com quase 30 jovens lá na igreja. Irmã, a gente deve estar com as 20. Pré-adolescente, a gente tem 20. Nós estamos num público lá de congregar de 70 pessoas, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí, a Sabrina, a líder das nossas crianças lá, fez um exame, deu 2 tumores do tamanho de uma laranja no pulmão dela. Ela chegou de São Paulo, pediu para a gente ir lá orar para ela. Fui lá, a mãe arrasada. Nós ficamos muito tristes. Eu falei, meu Deus, uma jovem, 22 anos, com 2 tumores do tamanho de uma laranja no pulmão. E a mãe dela falou assim, não tem como. O médico falou que não tem como nem mexer. Eu falei, vamos orar. E eu fiz uma oração para ela lá, irmão. Não sapateei. A Rafaela, depois do culto, a gente saiu, ela falou assim, nossa, mas que oração que você fez, hein? Eu fiz, Senhor, faz um milagre em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Amém. Quem faz o milagre é quem, irmão? É eu gritar? É eu falar em línguas? Eu orei, ela olhou lá e falou, não, mas que oraçãozinha que você fez aí? Desse jeito. Passou 3 meses, o médico falou para ela retornar lá. Chegou lá, fez outro exame. Cadê os tumores? O pulmão da menina limpo, irmãos. A outra jovem lá, a Andressa, um tumor também no ovário. O médico falou, você vai ter que operar. A gente orou por ela também, a igreja orou. Quando eu falo a gente orou, é a igreja. Nós oramos a igreja. Nós oramos também, voltou para fazer outro exame. Cadê? Não tinha mais nada. Tem 2 jovens lá que nós batizamos agora, o Robertinho e a Gabi. 22 anos, ele e ela 15 anos. Viciado em cocaína. O menino bebia, chegava a cair no chão. Começou a ir na igreja, foi recebendo a palavra. Deus foi transformando. Batizou nas águas também. Está lá com a gente. A nossa líder de jovens, a Neinha, tem 20 e poucos anos, joga uma bola que é um absurdo, a menina. Ficou lá 1 ano numa igreja lá com a liturgia de Deus é Amor, da igreja Deus é Amor lá, com muita dificuldade lá. O pastor não quis batizar ela porque ela usava um brinquinho, gostava de uma bola. Desanimou, desviou, quebrou tudo. Estava sofrendo no mundo, fazia 2 anos que estava desviada. Chegou lá na igreja, nós abraçamos ela, pregamos o evangelho para ela. Ela batizou no nosso primeiro batismo, em junho, quando a gente fez o nosso primeiro batismo. Hoje ela é a nossa líder de jovens lá. Ela chegou e falou, pastor, eu gosto de jogar a bola. Eu falei, minha filha, eu vou lá ver você jogar, e se você perder, eu vou danar que você. Eu quero que você faz gol lá. Fui lá, ela converteu, pastor, batizou nas águas. Não tem um culto que ela não leva 2, 3 jovens. Ela é conhecida na cidade inteira pela vida difícil, que dava muito trabalho na cidade. Hoje os jovens estão indo, não tem um culto que não vai jovem, 2, 3, 4 jovens que falam, quem que é esse jovem? Ela, Neinha, fui eu que trouxe, pastor. E não tem um, e está indo, e está convertendo, e está aceitando a Jesus. A nossa conferência que a gente fez, eu estou com quase, 4, né? 4 católicos lá, que nunca pisou numa igreja evangélica. Como que você chama, meu irmão? Fulano de tal. Você congrega alguma igreja? Não, não congrego não. Qual igreja você vai? Eu vou na católica, pastor, não falta uma missa. Todo domingo eu estou na missa. O que aconteceu foi o primeiro culto. Ela recebeu a presença do Espírito Santo, saiu chorando lá, saiu abraçando, caiu para o chão chorando. No outro culto estava lá de novo, no outro culto estava lá de novo. Aí teve um culto que eu acabei, irmão, estende as mãos, que a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, fazendo a cruz. Eu olhei para ela assim e falei, meu Deus, e fomos pregando, está uma benção. Está lá recebendo a palavra, aí levou a mãe, levou a avó, aí a gente fez o batismo, vamos fazer um almoço. A mãe foi a primeira, eu quero trazer o arroz, eu vou fazer um arroz. E está lá, irmãos, recebendo a palavra, está lá recebendo o poder de Deus.
E Deus tem trabalhado de uma maneira extraordinária, irmãos. A gente tem vivido muitos milagres lá. Milagres. Na nossa conferência, para me concluir, na nossa conferência lá no sábado, o culto acontecendo, passou uma jovem na calçada, com as mechas rosas assim, ó, cheio de piercing. Passou na calçada de bicicleta, o pastor Israel estava na porta, falou assim: filha, entra aqui. Ela pegou, já passou assim, fez assim, ó, já largou a bicicleta e já entrou dentro da igreja chorando no meio do culto. Aleluia. Chorando. E eu olhei assim, no meio do culto, ela já entrou chorando. Eu falei: o Espírito Santo já está trabalhando. Aleluia. E aí o pastor foi, pegou ela, orou para ela e pôs ela sentada. Na hora que ela sentou lá no culto, o pastor Cristóvão, usado por Deus, ministrou na vida dela. E ela não falta um culto, está lá com a gente todos os cultos. E aí o pastor Cristóvão falou do espírito de suicídio que ela estava. Ela falou assim: é verdade, pastor, eu tentei tirar minha vida hoje. Na hora que ela puxou a blusa, os braços dela tudo cortado, com marca de lâmina que ela passou nos braços, chorando. Está lá com a gente recebendo a palavra, se envolveu com os nossos pré-adolescentes, está lá recebendo a palavra de Deus. Então cada dia nós estamos vivendo esses milagres, irmãos. Cada dia nós estamos vivendo essas bênçãos. E aí eu te pergunto, como que é o chamado? O chamado é num dia normal, que ele passa, olha para você e fala: segue-me. Segue-me. Entenda uma coisa, que quando Isaías olhou e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o Deus, o Pai, clama do trono e fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus falou, e Isaías se dispôs: eis-me aqui. Deus tem falado todos os cultos com você. É só você se dispor. Eis-me aqui, Senhor. E você vai cumprir a sua missão e o seu propósito. Amém? Que Deus em Cristo abençoe vocês. Orar? Vamos orar? Amém? Então eu quero pedir para vocês que quando vocês forem orar, ore por nós, tá? Por mim, pela Rafa, pelas meninas. Pergunta hoje para minhas meninas se elas querem vir embora. Não quer. E para a glória de Deus, eu fiquei tão feliz que nesse último batismo agora eu batizei minha menina mais velha, a Sofia. Ela completou 12 anos. Eu falei para ela: ei filha, nunca passou pela minha mente que eu ia te batizar aqui no Rio Solidade, no Vale do Jequitinhonha. Ela desceu as águas ali, esse mês de dezembro. Nós estamos vivendo esses milagres lá. Eu quero fazer uma oração com você. O pastor me permitiu fazer essa oração. Se você sente uma chamada de Deus no seu coração, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Se você sente uma chamada de Deus, que Deus te chama para algo, para um propósito, vem aqui que eu vou orar por você. Eu quero ministrar na sua vida. Oh Deus poderoso. Aleluia. Olha aqui para mim, vocês. Não se preocupa, viu? Você que tem uma chamada de Deus, que sente queimar, chamada, vem de chama, aquilo que queima. Não se preocupa com o seu amanhã. Tá? Isso é normal a gente preocupar. Com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, como é que vai ser a nossa vida. Pedro também preocupou. Teve um dia que Pedro olhou e falou assim: Senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. E nós que largamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Sabe por quê? Porque é difícil, porque Jesus fala assim, ó, segue-me. Só que ele não te garante nada não, ele não te promete nada não. Ele falou, ó, vem que tem um negócio que está te esperando. Ele não fez isso com os discípulos. Então eles estão caminhando com Cristo sem garantia nenhuma. O que vai acontecer com a minha vida? Meus filhos? Será que vai formar? Será que não vai? Minha casa? Eu vou ter casa? Não vou ter? Vou comer bem? Vou viver? Como é que vai ser? E Pedro falou, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? Jesus falou o que para ele? Nessa vida vocês vão ganhar 100 vezes mais. E a vida é eterna. Esse 100 vezes mais é o cuidado dele, viu? Descansa seu coração.
Viu? A gente está acostumado com o evangelho que dá. Só que o evangelho nunca ofereceu isso. Vem que eu te dou. O evangelho oferece, vem para morrer. Aquele que morre encontra a vida. Aquele que renuncia encontra a bênção. Então o evangelho exige renúncia, viu? Mas descansa seu coração. Que o futuro, os projetos, os planos dele é maior junto com ele do que sozinho sem ele. Tá? Nós somos peregrinos aqui, a gente não está preso em nada. Viu? Se precisar de comida, Deus prepara a viúva para fazer para você. Para fazer o bolo, o azeite, viu? Viu, Kleber? Precisar de lugar para dormir, Deus tem viúva porque faz quarto para abrigar profeta. Se não tiver nenhum desses, Deus envia corvo para mandar comida, viu, Alessandro? Aleluia! Ai, xuria lamácia. Senhor, cuida. Senhor, neste momento, Pai, eu apresento os teus filhos na tua presença. E que a tua presença, Espírito Santo, tome cada um deles, ó Pai, que está aqui na frente. Eu sei, Senhor, que essa chama queima dentro da alma, do coração, em se entregar para Ti. E aqui aquela voz, Senhor, que ecoou, Senhor, dentro do coração de Mateus aquele dia, segue-me, vem ecoar na alma, no coração de cada um deles essa noite. Porque Tu és o Deus que chama, Tu és o Deus que confirma, Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que realiza as promessas e os propósitos. Então quero te pedir, Espírito Santo, reveste cada um deles com Teu poder, com a Tua unção, enchendo com Teu Espírito Santo de uma maneira extraordinária, Pai, que aonde eles colocarem as mãos, aonde eles colocarem os pés, aonde eles abrirem os lábios, as bocas para falar da Tua palavra, para entoar louvores, ó Pai, que o Teu agir, Espírito Santo, venha realizar o Teu propósito e a Tua promessa, Pai. É tempo de recomeçar. Amanduria lamaia. Marca, Senhor, esse mês de dezembro na vida de cada um deles, Senhor. E cumpre as Tuas promessas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Ti. Amém. Que Deus em Cristo abençoe vocês poderosamente.